Coloca a tua expectativa, irmão, sobre o dono da obra. Nós somos canais de Deus. Eu quero sim ser referência para cada um de vocês, mas existe um modelo infalível, impecável, que é o modelo de Cristo Jesus. Ele é o dono da obra, Ele é o dono da sua vida. É Ele, por meio do Espírito Santo, que te conduz, que te dá as direções para você tomar decisões precisas e certas. Oh, Bramanda Labrachedeques. Você pode ir sentando lentamente. Aleluia. Glória a Deus. Deus é muito bom, irmãos. Obrigado, meus queridos. Você pode dar uma salva de palmas para os nossos ministros da música. Nós estamos em um processo de aperfeiçoamento, amém, irmão? Em todas as esferas. Não existe aqui ninguém melhor do que ninguém. Para Deus, quando Ele nos olha, Ele nos olha como filhos. Alguns com mais responsabilidades do que outros, né? Alguns com chamados específicos. Amém? Vocês estão bem? Isso é importante. Mais uma vez, boa noite, graça e paz a todos, né? O antes aí já foi preciso nos avisos, né? Nós temos ali a nossa sala lá com o departamento de adolescente. O Arthur, se quiser ficar lá, se quiser ficar aqui, sem problema, mas se quiser seguir lá no departamento dos adolescentes, então pronto, então fica à vontade. Aleluia! Então, queridos, abre a tua Bíblia comigo aí em Apocalipse capítulo 22. Bernan e Cisneton aí, que bênção. A gente sente falta quando vocês não estão por aqui, amém? A vida de vocês é muito, muito preciosa. Para mim e principalmente para Deus, né? Então fico feliz em vê-los aqui. Algumas pessoas não estão presentes, no caso, nosso querido Emilson e Roberta, eles estão em Campina Grande. Eles foram para a conferência que estava acontecendo lá de Avivamento e Milagre. Quem viu o Emilson correndo no fogo? Aquele homem ali é mergulhado, viu, meu irmão, no azeite. E quando ele vier agora, vem transbordando. Eu fico feliz, irmão, por pessoas assim que buscam, sabe, essa intimidade, buscam se envolver com a visão, com as conferências que o ministério sempre está aí propondo para nós todo ano. Meu irmão, o ano todo tem conferência no ministério. Tem conferência de homens e mulheres, conferência de ministros, pastores e diretoria, conferência de avivamento e milagres, conferência da família, do Espírito Santo. Não temos nenhuma razão, irmão, para ficarmos, sabe, de qualquer jeito. Você tem como se programar para uma dessas conferências, fazermos uma caravana e chegarmos ali, recebermos e compartilharmos aqui na nossa igreja. Amém? Eu desejo isso para a nossa igreja. Pessoas envolvidas, focadas, ativas, desfrutando, compartilhando. Amém? Só não cresce quem não quer, irmão. Só não cresce quem não quer. Espaço tem. Fica firme na visão, se submete aos princípios e você vai ver como você vai avançar e crescer nesse lugar. Amém? A promoção vem de cima, vai na horizontal. Ok? Então, queridos, Apocalipse no capítulo 22, eu queria ler alguns versículos, a partir do versículo 10. Deus falou comigo sobre esse texto. Apocalipse 22, verso 10, diz o seguinte: E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Diga, próximo está o tempo. Diga assim, bem próximo mesmo. Como nunca antes. Quem é injusto, seja injusto
ainda. Quem é sujo, se suje ainda mais. E quem é justo, seja justificado ainda mais. E quem é santo, seja santificado ainda mais. E eis que cedo venho, diga cedo venho. Diga assim, cedo venho. Mais do que nunca, cedo venho. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Observe que o texto diz a cada um, não diz aos santos apenas. A cada um. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. É a primeira e a última letra do alfabeto grego. O princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. Versículo 14, ele diz, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E versículo 15 diz assim, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça por um instante, por favor. Pai querido, Pai amado, eu te dou graças por essa porção da tua palavra que foi lida aqui e agora, Pai. Sabemos que nesse texto tem palavras fortíssimas, palavras que nós devemos dar, Pai amado, uma atenção devida. Sim, Pai, porque, como o Senhor mesmo diz na tua palavra, os dias, eles são próximos, eles estão se aproximando. O Senhor Jesus está caminhando na direção da sua noiva, Pai amado. E nós queremos estar com os nossos corações íntegros, sinceros, rendidos, Pai amado, sem receio algum, Pai. Então, oro sim para que o teu Espírito, ele fale aos nossos corações nessa noite e a nossa vida seja alcançada de alguma forma aqui, com alguma palavra, uma vírgula, um sinal, mas que nós não saímos daqui da mesma forma que chegamos, Pai. Usa-me, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui é o último livro e o último capítulo da Bíblia. E eu estava meditando sobre essas palavras, tenho visto alguns acontecimentos ultimamente. A mídia mostra, a internet mostra. E a gente tem visto tantas coisas, irmãos, que entristecem o nosso coração, que causa indignação. Tantos sentimentos tentam se apossar de nós. Aí Deus, por meio do Espírito, vai e nos conduz para a palavra e nos mostra e nos consola, dizendo, filho, tudo isso eu já tenho visto antes de você. Eu já estive lá antes de você. E eu lembro que eu ainda nem cristão era, nem imaginava que um dia ia ser cristão, evangélico, crente, nem católico, nem nada, não tinha nenhum tipo de ensinamento voltado para isso, mas eu sempre ouvi, irmão, naquela época de adolescente, de 13, 14 anos, sempre a mesma frase que muitos de nós ouvimos hoje, né? Jesus está voltando. Quem já ouviu essa frase antigamente? Quem já ouviu essa frase antes de ser crente? Eu ouvia muito, Jesus está voltando, né? E parecia que aquilo era só uma frase de efeito, era só algo para... Como nós vemos muitas frases de efeito, eu não dava atenção, não conhecia, na verdade eu não conhecia a respeito de Bíblia, de nada, então para mim isso era uma frase muito, não tinha peso algum, mas quando eu me converti, eu continuei ouvindo essa mesma frase, Jesus está voltando, só que agora com uma consciência de que isso realmente é uma verdade. Não era só mais uma frase de efeito, né? Ou de alguma forma, tem algumas pessoas que utilizam essa frase para causar algum tipo de temor nas pessoas, né? Tipo assim, a paz já está voltando, se rende logo a ele, porque senão está para o inferno, né? Tinha pessoas que usavam dessa forma e não a essência dessa frase, dessa verdade, não é exatamente dessa forma.
Embora que Jesus retorne, encontre pessoas não em dias, isso seja uma verdade, mas a intenção não é causar medo, não é causar temor nas pessoas, porque nós não devemos, irmão, ir para o Senhor por medo do inferno. Tem muitas pessoas que falam, não, eu quero ir para o inferno, então vou entregar minha vida a Jesus. Mas os pensamentos estão longe, o coração muitas vezes está longe, por isso que você vai ver, eu vou ler algo aqui que vai falar exatamente sobre isso. Pessoas que entregaram a vida para Jesus, mas ainda o coração está longe, a forma de se comportar é diferente de quem é uma pessoa salva, a forma de falar é diferente, porque acha que só dizer que foi para o Senhor Jesus já te garante estar com Ele um dia, e aí você pode continuar vivendo do mesmo jeito. Eu te digo, não é assim. Se não houver uma mudança interior, irmão, foram apenas palavras ditas. Eu não quero acreditar que aqui tem pessoas que têm só palavras ditas, mas pessoas convertidas genuinamente. Então eu ouvi muito isso, mas hoje eu ouço isso com muito mais clareza, e à medida que a gente vai vendo os acontecimentos, né, mostrando, a gente vê que Jesus está tão próximo, mas está tão próximo, que a qualquer momento, quando você menos esperar, Ele está arrebatando a sua igreja, irmão. Eu lembro que quando antigamente, né? Parece que o tempo ele passava mais lentamente. Eu lembro que na adolescência ainda, eu tinha aquele sentimento que todo adolescente tem quando está se aproximando do final do ano e Natal, quer roupa nova, sapato novo, né? Tem que ser de marca, se não for de marca, porque o meu amigo comprou da Lacoste, eu quero Lacoste também, se não for Lacoste eu quero Adidas, quero isso, quero aquilo. Aí muitas vezes os pais da gente não tinham condições de dar isso, aí só podia dar aquele lá do Beco da Poeira. E eu tinha esse coração quando adolescente, que acho que passar a virada do ano eu tinha que estar com roupa nova, sapato novo. E eu lembro que parecia que demorava, sabe, parecia uns 10 anos, para um ano passar, demorava muito. E hoje a gente vai dormir, quando a gente se acorda, já passou o meio do ano já. Parece que está uma velocidade assim, irmão, que é inexplicável. O ano começou um dia desse, nós já estamos em setembro. Os dias estão próximos. Às vezes as pessoas nem percebem por que tanta velocidade. Sabe, irmão, que já era para ter acontecido mais rápido ainda, por causa de nós ainda não aconteceu, por causa da igreja. Um juízo ainda não veio maior, porque nós estamos aqui ainda. Mas chegará um dia em que essa igreja vai ser tirada daqui, o Espírito Santo vai ser tirado daqui. E muitas coisas vão acontecer. Então o texto, fazendo essa comparação, né, de quando eu ouvia essa frase e quando eu era mais jovem, adolescente, via o tempo passar demoradamente, agora velozmente, só me dá certeza de que Jesus está caminhando para o nosso encontro. Para encontrar uma noiva, para fazer um casamento, para não ser apenas noiva, mas ser a esposa de Cristo. O texto vai falar sobre isso. Então ele diz no versículo 10 que não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Essa palavra seles que está aqui no texto, o que ele está querendo dizer é assim, olha, não mantenha isso em secreto. Não mantenha isso em segredo. Em outras palavras, ele está dizendo, eu quero que todos tenham ciência disso. Todos tenham conhecimento desse assunto, dessas revelações. Eu não quero ninguém como inocente. Então não existe um segredo da parte de Deus aqui para que você seja pego de forma inocente. Ah, eu não sabia, não. Todos eu quero que tenham ciência disso. Quem são todos? Igreja, ímpio, aqueles que estão indo para a igreja, mas ainda não estão com o coração sincero diante de Deus. Essas pessoas, todas elas, eu quero que tenham conhecimento disso. Jesus não deseja manter, irmão, segredo de nada da sua revelação. Nem para o ímpio, nem para aqueles que foram salvos e continuam cometendo pecado, e nem para aqueles que são santos de fato. Jesus não quer ter ninguém por inocente. Todos nós, salvos ou não salvos, santos ou não santos, seremos recompensados, ou no tribunal de Cristo, ou no grande tribunal branco.
Amém? Então ele diz que todos nós, o texto vai dizer que todos nós seremos recompensados por nossas obras. Não importa, meu irmão, se tu é um crente, se tu não é um crente. Todos nós receberemos recompensas por aquilo que nós fizemos sobre essa terra. Sobretudo quando você recebe responsabilidade da parte de Deus, Ele vai prestar conta de você daquilo que Ele entregou nas suas mãos. Estão comigo? Nós sabemos e temos convicção e aprendemos que a nossa salvação, ela não depende daquilo que nós fazemos. Nada do que eu faça, por melhor que eu seja, vai conseguir de Jesus uma credencial de salvação. Tira o cavalo da chuva. Não vai ser assim. A salvação é pela fé, é um dom gratuito de Deus, foi a sua graça, Ele quis. Irmãos, quando a Bíblia fala lá em Tiago sobre que eu preciso mostrar a minha fé e mostra as tuas obras, ele está querendo exatamente dizer isso. As minhas obras, elas vão revelar o quanto eu sou salvo. Porque uma vez que eu sou salvo, uma vez que eu sou alcançado por essa salvação, por essa graça, por esse dom gratuito, as minhas obras, elas vão refletir essa salvação. Ela vai refletir o estilo de vida que eu tenho. E eu vou receber galardões, recompensas por essas obras agora que eu manifesto depois de salvo. Agora, essas obras que esses galardões que eu vou receber depois de salvo, existe um local específico onde Cristo vai me recompensar. E também existe um lugar onde as pessoas não salvas vão ser também recompensadas pelas suas obras, que é o grande tribunal ou o trono branco, como nós conhecemos, que aí são juízos para a sua condenação eterna. Amém? Diga assim, eu não vou participar desse trono branco. Diga assim, eu vou estar diante do tribunal de Cristo para ser recompensado. Aleluia. Aleluia. Então você precisa ter isso em mente, irmão. Você vai ter que prestar conta de todas as suas obras diante do Senhor. E eu te aconselho hoje, se você ainda anda achando que Deus está desapercebido, achando que Deus, de alguma forma, tirou o olho da câmera que está focando a sua vida, eu digo para você, você está equivocado. Os olhos do Senhor, a Bíblia diz que estão sobre toda parte, contemplando quem? Os bons e os maus, os justos, né, e os injustos. Então, não há nessa esfera uma falta de atenção da parte de Deus. E ele diz, né, quem é injusto, continue sendo injusto. Quem é sujo, continue sendo sujo. Ou sujo ainda mais. E quem é justo, seja justificado ainda mais. E quem é santo, seja santificado ainda mais. Observe, irmão, que o texto ele não nos dá uma ideia de ficar estagnado. Ele dá uma ideia de você entrar em algo e dar continuidade. Continuar em um processo. E se você não interpretar ou ler o texto com atenção, parece que é a vontade do Senhor que, tipo assim, quem é justo, né, continue justo, que eu quero é que você vá para o inferno mesmo. Se você não lê a Bíblia em contexto, se você não lê os versículos anteriores, vai dar uma impressão de que Deus está interessado na condenação do homem. Mas não é, irmão. Quando ele diz que aquele que é injusto ou sujo continue injusto e continue se sujando mais, é porque a velocidade do Senhor em direção da igreja, em direção a nos arrebatar, está tão rápido que você não vai ter nenhum tempo assim de pensar em mudar.
É por isso que a Bíblia diz que quando o Senhor, ele vier, a vinda dele será semelhante à vinda de um ladrão. Você não está esperando, irmão. Você não está aqui. Jesus vem daqui a quantas horas? Então eu vou fazer umas besteirazinhas aqui que dá tempo aqui, quando vai faltando 1 minuto, 59 segundos, aí eu vou mudar de atitude, está tudo certo, eu vou para o céu, porque Deus perdoa, né? Deus quer só o meu coração. Cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso. É muito bom a gente viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas é muito melhor também você andar com a sua vida ajustada, irmão. Andar com a sua vida íntegra, reta diante de Deus. Para que você não seja pego de surpresa. Para que esses versículos que nós estamos... Rapaz, quando a Bíblia apresenta um texto como esse, ele está aqui nos dando prevenções. Sabe, ele não está falando aqui para você ficar de qualquer jeito nele, ele está te prevenindo. Cuidado, analisa como é que está a tua vida, irmão. Vê se tem alguma coisa precisando ser ajustada. Olha se tem algum parafuso frouxo, alguma porca fora do lugar. Acocha isso, sabe, usa a chave certa. Jesus não quer ninguém ficando fora das suas bodas, meu irmão. Desse casamento. Estão comigo? Então ele diz aqui, quem é injusto, seja injusto ainda mais. Em outras palavras, ele está dizendo, rapaz, tem pessoas que elas têm esse hábito de andar fazendo coisa errada, de cometer o que é errado, sabe? Ela está tão habituada a isso, a prática de fazer o que é errado, que parece que ela perde a sensibilidade, e aquilo que é errado se torna para ela como se fosse algo certo. Ao ponto de não ter essa percepção que há uma necessidade de mudar. Se tem uma coisa, meu irmão, que desagrada a Deus é a injustiça. Você se conforma quando você vê alguma injustiça sendo feita? Sim ou não? Ninguém se conforma, irmão, quando você vê uma injustiça sendo cometida. Ninguém se conforma. Como ser humano, a gente fica assim, irado, meu irmão. Agora tu imagina Deus, que é justo, quando ele vê coisas injustas acontecendo. Quem é injusto, fica injusto ainda mais. Né? Quem é sujo, continue se sujando ainda mais. Quem é limpo, quem é santo, meu irmão, continua também limpo e santo. Quando Jesus foi aquele encontro com Levi, Mateus, né, que ele disse, larga tudo aí, Mateus, vem me seguir. Ele deixou lá a coletoria, aquela associação com os romanos, seguiu Jesus, aquilo impactou a vida dele. E uma forma dele honrar Jesus, né, uma forma grata, e rapaz, eu vou oferecer para esse homem um jantar na minha casa. E aí ele levou Jesus, e Jesus estava ali comendo com aquelas pessoas erradas, pecadoras. E Jesus foi muito questionado, os discípulos de Jesus foram muito questionados, porque como é que ele se dizia uma pessoa tão santa, né, um mestre, e estava ali agora envolvido com um monte de gente que não presta. E Jesus usou algumas palavras ali, irmão, que chamam a atenção da gente. Ele disse, olha, eu não vim para os que estão sãos. Ele disse que quem está são, continue são. Se você está bem, se você está saudável, continua saudável. Agora, se você está doente, irmão, doente precisa de quê? De médico. Doente precisa ser tratado. Doente precisa, sabe? Quando ele diz que você está santo, se santifique mais, permaneça nessa condição. Se você está limpo, meu irmão, não queira se sujar, continue limpinho. Dá trabalho depois que suja. No final, ele vai falar de roupas brancas. Dá trabalho lavar roupa branca, irmão. No natural, quando a gente vai na máquina, na mão, dá trabalho, irmão. Então é melhor você manter a roupinha limpa do que depois ter trabalho para lavar. Está santo, continua santo. Está limpo, continua limpo, irmão. Não procura se sujar. Estão comigo? Quando lemos esse texto, e se você não lê com contexto e com atenção, você pode até interpretar erroneamente, achando que isso é tudo que Jesus deseja e quer para o homem. Mas não é, irmão. Na verdade,
está tão próximo à volta definitiva de Jesus, está tão velozmente que não haverá tempo suficiente para mudar o curso da vida. As pessoas estarão tão habituadas com o que é errado que não perceberão que precisam mudar o curso. É como nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? Jesus. Deus chegou para Noé e deu uma instrução para ele construir um barco. Nunca tinha chovido na terra. E as pessoas lá curtindo, bebendo, se prostituindo, casando, dando casamento, glutonaria, bebedice. Ele anunciando, Deus deu uma instrução, coloca a tua família. E até que um dia choveu, aquele povo que vivia de forma desgovernada foram julgadas, e Deus começa um novo tempo a partir de Noé. Então, as pessoas, elas estão tão assim habituadas com o que é, errado, que não dão atenção para as instruções. As pessoas achavam que Noé era um louco qualquer. É um louco construindo um negócio desse aí. Nunca nem choveu na terra. Quem não sabia nem o que era chuva, né? A irrigação veio de baixo para cima. Então as pessoas casavam, se davam em casamento e as coisas acontecendo. Exatamente como foi nos dias de Noé, é nos nossos dias, irmão. Nós estamos aqui instruindo, todo mês sai pessoas para a praça ali da Raquel de Queiroz para anunciar a palavra. Jesus tem plano, Jesus quer salvar você. Eu louvo a Deus porque tem pessoas que estão sendo alcançadas. Pessoas vieram quinta-feira, eu não pude vir quinta-feira porque minha filha estava doente, gripada, e a gente está fazendo alguns exames, porque toda vida que ela gripa, ela cansa. Aí não tinha como eu vir para o culto com ela, para expor ela ao ar-condicionado, para expor, de repente, o vírus que ela tem à igreja. Então a gente tem que ter sabedoria, irmão. E glória a Deus que eu tenho pessoas que eu posso contar. Mas eu acompanhei o culto pela internet, vi a família que chegou, orar, ou as pessoas que oraram. Acompanhei tudo muito direitinho o que estava acontecendo aqui. Então tem pessoas que estão abrindo o coração para a palavra, mas tem pessoas que não estão nem aí, irmão. Tem pessoas que são alcançadas, como tem pessoas que também dizem, rapaz, esse pessoal está perdendo tempo aí com esse negócio de Jesus, esse negócio de evangelho, poderia estar agora ali na mesa de um bar ou coisa desse tipo. Mal sabem eles, irmão, que foi Jesus que transformou as nossas vidas. Mal sabem eles que se nós somos quem somos foi por causa de Jesus. E se Jesus ele mudou as nossas vidas, ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. E somos nós os agentes que vai levar essa transformação para as pessoas. Ainda que sejamos rejeitados, ignorados, mas a gente vai fazer a nossa parte. Amém? Quem está sujo, quem quiser se sujar mais, se suja. Quem está limpo, continua limpo. Estão comigo? Então, a santificação que fala nesse texto, do versículo 11, né? Quem é justo se justifique ainda mais, e quem é santo seja santo ainda mais. Jesus tem interesse na nossa santidade, irmão, porque ele sabe que sem a santidade ninguém vai ver Deus. Sem a santidade nós não vamos ter essa eternidade com Deus, porque ele é santo. A Bíblia diz que os seres, os anciões, os 24 anciões, os seres angelicais estão ali diante de Deus declarando que ele é o quê? Santo. Não vai ter pecado, não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter pobreza, não vai ter nada, irmão, vai ser uma vida perfeita. Nós vamos estar diante do Santo dos Santos, declarando santo, só o Senhor é santo, o Senhor é santo. Então essa santidade, nós estamos vivendo aqui nessa terra, mas nós precisamos ter essa vida de santidade, porque a nossa vida de santidade aqui vai ser um reflexo do que vai ser lá, irmão, do que será lá. Se eu não conseguir viver uma vida de santidade, se eu não estiver familiarizado com a santidade aqui, dificilmente eu vou conseguir externar isso lá. Talvez eu nem vá para lá. Estou dizendo exemplo, né? Eu vou para lá.
Interprete mal não, irmão. Às vezes a gente se expressa erroneamente. Mas é só um exemplo que eu estou dando. Eu vou estar lá, irmão. Mas se a pessoa que não tiver uma vida santa, dificilmente vai estar lá, porque a santidade é o passaporte, irmão, para estar com o Senhor. Não faz sentido você estar diante de um Deus santo, você com a vida toda escangalhada, nem vai chegar lá. Então a santificação, ela é um processo na vida do crente. Uma vez que a gente recebe a palavra de salvação, entra no nosso coração, nós recebemos, a partir desse momento, essa palavra santa, meu irmão, o significado, quando você traz ela do grego para o português, ela quer dizer que você é separado. Separado do mundo, separado para Deus, separado para as coisas santas. Então, é uma separação de fato, em todos os aspectos. Então, fui separado para Deus, separado do mundo no sentido de estilo de vida, não é separado das pessoas, as pessoas vão precisar de mim. Então eu preciso trabalhar essa santidade. Para que eu fui separado? Para viver para Deus. De qualquer jeito? Não, claro que não. De uma forma que agrade a Deus. De uma forma que traga alegria para Deus. Então, essa vida que eu tenho agora, esse estilo de vida que eu vou viver, ela precisa ser santa. E essa santidade não é simplesmente eu levantei minha mão, acabou tudo, estou isento, não vou mais ter risco de nada. Não, irmão, eu preciso ter essa consciência que eu estou em um processo. Esse processo ele vai continuar até eu me encontrar com o meu Senhor. Até eu me encontrar com o meu Senhor, esse processo vai estar em operação ativa. Em momento algum eu posso descuidar, quando a bateria estiver lá no último pauzinho, 10%, meu irmão, carrega esse negócio, não deixa ficar no 1%, que às vezes no 1%, quem já viu aqui, só um exemplo, está aqui com o celular e você fica, você tem muita fé na sua bateria, né? Principalmente quando o celular é novo, aí você bota uma fé grande nessas baterias, não é assim não com vocês? Meu celular antigo, eu começava a usar aqui, de repente ele estava nos 10%, ainda tem, quando chegar no 5% eu taco no carregador, bufo, o bicho apagava de uma vez. Mas o celular novo, parece que eles te dão uma garantia mesmo, né? Quando está nos 10%, 5% o bicho ainda está ativão. Aí quando você pensa que não, você, rapaz, eu vou logo aqui botar no carregador, senão eu vou ficar sem. Às vezes as pessoas precisam ter esse mesmo pensamento, irmão, sabe? É só uma ilustração, mas quando você, sabe, começar a perceber que tem alguma coisa que está enfraquecendo a tua bateria, irmão, carrega logo, sabe? Conecta logo na palavra, no espírito, na oração, no louvor, conecta e faz essa bateria carregar novamente, irmão. Não deixa ela ficar no último pauzinho, porque a bateria, quando ela chega lá no finalzinho, ela fica fraca. Pode ser que ela consiga até você conectar na energia. E pode ser que não. Então, na dúvida, meu irmão, eu já vou conectar. Na palavra, sabe? Nos louvores, na oração, com as pessoas que elas vão acrescentar na minha vida. Coisas boas, pessoas santas. Sabe, esse processo não acaba, não se engane, não relaxe, não negligencie, meu irmão. Porque se você fizer isso, você pode trazer prejuízo para a sua vida. Eu digo para você, Jesus não quer isso. Não brinque com aquilo que é sério. O diabo não brinca de ser diabo. E por que você quer brincar de ser crente? Alô? Aleluia! A santificação, ela é uma doutrina bíblica. Olha só o que é que diz 1 Tessalonicenses no capítulo 4, verso 3. Por favor, 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus. De quem é essa vontade, irmão? Deve ser minha também, não deve? Se Deus tem vontade em nós, quem dirá? Eu que sou o responsável pela minha vida. Deus, ele é o autor da minha vida, mas eu sou o responsável por ela. Não é Deus que está se responsabilizando pelos meus atos, sou eu que sou responsável por ela.
ele é o autor. E ele diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Ele vai falar outras coisas. Trocando essa palavra fornicação, pode colocar lá tudo que for de pecado, irmão. Se abstenha de tudo que for prejudicial para a sua vida, para a sua santidade, para a sua comunhão, para a sua intimidade com Deus. Sabe, o pecado, ele é uma coisa que interrompe, rapaz, a intimidade e o nosso relacionamento com Deus. Foi assim com Adão. Nós temos um exemplo lá em Gênesis. Quando ele decidiu pecar, o que aconteceu? Separou de Deus. Não foi uma separação para a santidade. Foi uma separação da comunhão. Foi uma separação do relacionamento com Deus. Foi uma morte espiritual. Então, o pecado, ele sempre vai causar isso na vida das pessoas. O pecado, ele nunca vai te aproximar de Deus. O pecado sempre vai te afastar mais e mais da comunhão com Deus. Então, ele está dizendo, porque esta é a vontade de Deus, o quê? A vossa santificação, que vos abstenhais do pecado. Em outras palavras, ele está dizendo isso. 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 16... 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Essa palavra que Pedro está dizendo aqui é uma palavra que foi declarada lá no Antigo Testamento. E Pedro fez questão de citar na Nova Aliança. Por quê? Porque as pessoas têm mania de achar que tudo que está no Antigo Testamento não serve para nós. Eu digo para você uma coisa, irmão. Nós não precisamos viver o modelo da antiga aliança, não. De fato, não precisamos. Existe um povo específico para viver aquele modelo. A Bíblia diz, e nós aprendemos, que o Antigo Testamento é a sombra. Nós somos a realidade. Amém? Nós somos a concretização, digamos assim. Mas existem alguns pontos que estão lá, por exemplo, que nós precisamos continuar adotando esse por exemplo. Esse é um que está no Antigo Testamento e Pedro fez questão de dizer, meu irmão, sede santos porque eu sou santo. Ele não está dizendo, Pedro, sede santo, viu, igreja? É que o pastor, né? Sede santo, viu, porque o pastor eu sou santo. Não, Pedro está dizendo a palavra que o Senhor disse. O Senhor disse, olha, vocês precisam ser santos porque eu sou santo. Em outras palavras, Deus estava dizendo, olha, vocês precisam ser parecidos comigo. Alô? Sede santos porque eu sou santo. Quando a gente vai para Hebreus, no capítulo 10, verso 10. Hebreus 10, verso 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Mais uma vez, um texto declarando a importância da santificação, de nos mantermos santos, de permanecermos em santidade, de continuarmos o processo que foi conquistado por nós na cruz. Começou, irmão, quando você disse sim para Jesus, mas não parou. Continua, sabe, a nossa vida precisa ter nós precisamos ter essa consciência de que precisamos manter as nossas vidas em um processo de santificação, irmão. Ele diz no versículo 13, eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último, ou o derradeiro, dependendo da sua versão. Aí o versículo 14, ele diz, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Ele está falando de um monte de coisa. João teve a visão. Irmão, se tu for olhar o capítulo anterior, Jesus já vai dar a visão para João de novas terras, novos céus e nova terra. Ele vai trazer lá um relatório de como vai ser o novo céu e a nova terra. Isso já nos dá a ideia de que Jesus vem arrebatar a sua igreja. Depois nós vamos estar aqui com ele em novos céus e nova terra. A não ser que você queira ficar por lá, né? Mas eu quero estar onde o Senhor vai estar. Eu não quero ser apenas a noiva, eu quero ser a esposa. A aliança fechada, completa, concluída, selada. Bem-aventurados que guardam os seus mandamentos,
para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu não sei se você já ouviu sobre a árvore da vida antes. Alguém ouviu? Aonde? No Éden, né? Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha a árvore da vida. Quando o homem pecou, Deus proibiu, não permitiu que Adão tivesse acesso à árvore da vida. Você já se perguntou o porquê disso? É justo um pecador sem arrependimento ter acesso à árvore da vida, da eternidade? Sim ou não? A árvore da vida é para justo, para quem está certo. É o acesso à eternidade. Deixa eu ler algumas coisas que eu anotei aqui sobre isso. A árvore da vida, ela simboliza a plenitude da vida eterna. No jardim do Éden, ela tinha a imortalidade do homem. Quando Adão pecou, ele perdeu o direito de acessá-la. Podemos dizer que simbologia, meu irmão, é uma ilustração. Porque se a árvore da vida, ela significa a eternidade com o Senhor, quando Jesus foi para a cruz, ele conquistou lá o que para nós? A redenção, não foi assim? Jesus morreu aonde? Na cruz. Morreu, passou 3 dias, ressuscitou, mas naquela cruz ele levou todos os pecados, ele foi maldito na cruz. Na cruz ele conquistou para nós a redenção. Então, de forma ilustrativa, no Novo Testamento, a cruz, ela simboliza para nós também a árvore da vida. A árvore da vida no Éden era a imortalidade, porque ele pecou, ele não poderia ter acesso. Deus tirou, botou anjos lá guardando aquele lugar. Na cruz nós podemos ver isso, uma ilustração, a figura da árvore da vida, porque foi nela que Jesus conquistou a nossa redenção. E aqui no livro de Apocalipse nós vamos ver de novo a árvore da vida. E agora ela aparece, agora já com a nova Jerusalém estabelecida, como uma árvore que oferece o quê? Eternidade, vida eterna para nós. Então aquela árvore que estava lá no início, Deus preservou para nós, para que nós tivéssemos o acesso à eternidade com Ele, não a uma eternidade longe dEle. Se você ler o texto que nós estamos lendo enquanto, você vai ver que a vontade de Deus é essa, irmão. É que você passe a sua eternidade com Ele. A sua eternidade não vai depender de Deus, vai depender de você. Sabe quem vai dizer aonde você vai viver a sua eternidade? É você, irmão. Deus não pode decidir isso por você. Se você não decidir hoje, nesses dias, com quem você quer passar a sua eternidade, Deus não vai decidir por você. Me mostre na Bíblia um texto que diga que depende dele a sua eternidade. Ele conquistou para você, existe um acesso para você, mas você decide se você quer estar com ele ou não. Não podemos botar na conta de Deus. Ele não vai te... Se fosse assim, ninguém ia para o inferno, não, irmão. Ninguém pecava. Eu sempre tenho essa razão, essa lógica, esse entendimento. Se Deus quisesse interferir nas nossas decisões, o homem nunca tinha pecado. Ele tinha, naquele momento, não tinha deixado o homem fazer aquilo que ele fez. Mas ele não fez robô, meu irmão. Deus não te quer por medo do inferno. Deus não te quer porque você está com medo do inferno. Deus te quer porque você entendeu, chegou no seu entendimento, uma revelação que Ele é único e suficiente. Ninguém supera Ele, ninguém supera o que Ele fez. Sabe, se qualquer coisa chegar, se o diabo chegar com seus enganos, é você dizer, chegou atrasado. Eu já fui convencido.
Eu já fui convencido, o Espírito Santo já me convenceu, irmão, de que os meus dias são deles. São deles, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ficarão de fora. Versículo 15, para nós concluirmos. O tempo está vendo? Ó, até o tempo passa rápido, irmão. Tem propósito, viu? Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama a mentira. Ei, irmão, eu sei, você não me engana. Aqui não tem não, mas eu sei que tem gente que é crente, que vive mentindo. Descontroladamente. Aqui não tem, a nossa igreja não tem. Diga aqui não tem, diga aqui não tem. Mais alto para o pessoal que está em casa assistir. Diga aqui não tem. Quero acreditar em vocês, irmão. Mas a Bíblia diz aqui que os que cometem e amam a mentira. Tem gente que ama mentir. Tem gente que ama tanto a mentira, tanta mentira, que ele parece que está falando a verdade. É sério, irmão. Mente tanto, mas já está tão habituado que você é que está mentindo e ele falando a verdade. Eu conheci pessoas assim, irmão. Eu conheci uma pessoa que ela me encontrou na rua e disse assim: e aí, rapaz, como é que tu tá? Tudo bem? Já tem algum tempo, se não foi agora recente não. Ele disse: rapaz, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu disse: tá tudo bem, cara, e tal. E tá fazendo o que da vida e tal? Rapaz, tô só trabalhando mesmo. Tu não tentou nenhuma faculdade não, cara? Eu disse assim: rapaz, eu até tentei fazer umas vezes o Enem, mas não me sai muito bem não. Aí a gente tem que filho, aquela coisa toda. Eu não tenho aquela condição de ficar o tempo todo estudando, também não tenho dinheiro agora para pagar a faculdade, então eu fui trabalhar mesmo para... Rapaz, esse cara era o mais assim... Não é a palavra que eu posso utilizar aqui, porque pode ofender. Mas ele era um cara, rapaz, que era assim, o que era mais difícil de aprender na sala. Era o que tirava a nota mais baixa na sala. Foi reprovado assim umas 2 ou foi 3 vezes. Aí, rapaz, o cara tá perdendo teu tempo, mas pode dizer aí que eu fiz, foi 2 faculdades, eu olhei assim pra ele, já mexeu. Foi, eu fiz 2 faculdades e tal, aí eu peguei assim, mas tu não tá, né, confundindo o cursinho, Enem, cursinho, Enem, isso é fichinha pra mim, cara. Eu fiz, foi 2 faculdades, qual foi as tuas faculdades? Ele: mas eu passei em primeiro lugar na UFC e na UES. Eu não tô mentindo não, irmão, eu tô falando desse jeito que ele falou comigo. E eu conhecendo ele, e eu só no meu pensamento: rapaz, o cara continua mentindo. Eu disse: o cara continua mentindo ainda. Aí ele disse: pois é, cara, eu passei, foi nas 2 faculdades, mas eu estou com uma dúvida tão grande aqui na minha mente. Aí eu pensei que ele ia dizer assim, né? Eu pensei que a próxima mentira ia ser assim: rapaz, eu estou com dúvida aqui se eu vou fazer o UFC ou se eu faço o S. Mas ele disse: rapaz, eu estou com uma dúvida tão grande aqui. Eu digo: aí, qual é a tua dúvida, cara? Ele: rapaz, é porque o Farias Brito e o 7 de setembro me descobriu. Sério. Eles me descobriram aí, disse que querem que eu faça aquelas propagandas do outdoor. Aí eu estou numa dúvida se eu vou fazer eu pro Farias Brito ou pro 7 de setembro. O cara habituado a mentir, cara. O cara mente tanto assim, mente. Rapaz, parece que se você não conhecer o cara, você enche os olhos d'água e... eu quero ser igual a esse cara. Eu não sei se ele está influenciando, não. Vou chegar... Aí, depois disso, eu encontrei ele, estava em casa, louvando e tudo mais. Aí saí para o mercantil, ele me viu. Lá vem ele todo, camisa no ombro e tal, aí... Me chamou assim de lado, aí quando ele me chamou, você vai começar a mentir, cara. Eu estudei com ele, aí ele... cara, estou precisando dos conselhos, cara, eu preciso ir para Jesus. Minha vida está uma desgraça. Aí eu disse: vamos aqui, cara, em casa, vamos orar e tal. Aí: não, cara, agora não dá não. Mas o que foi que houve mesmo? Cara, ontem eu briguei com a minha namorada. Parece coisa de comédia. Eu briguei com minha namorada ontem, cara, e perdi a cabeça. Aí discuti com um cara na praça, aí dei 3 tiros nele. Aí eu fiquei assim: rapaz. Aí eu disse: rapaz, cara... Aí eu, só meu pensamento, a polícia deve estar atrás dele, mas
A sorte dele foi que bateu catolé as 3 vezes. Mas ele não parou por aí não, Aí eu falei, cara, vamos aqui em casa, vamos orar comigo, deixa eu orar por ti. Parece que ele estava ainda assim, ressaqueado. Aí ele, cara, agora, ele com a camisa no ombro, só de bermuda, eu trabalhava no hospital que ele disse que ia na época. E lá não tinha essas coisas que ele disse que tinha. Ele, rapaz, agora não dá para mim na tua casa não, porque eu estou indo fazer uma necrópsia aqui agora. No hospital. Aí mas é demais, é mentira demais, cara. Então tem gente que tem esse hábito de mentir. O diabo é o pai da mentira, irmão. A gente está rindo aqui, mas isso é sério. Mal sabe ele a condenação que ele estava trazendo para ele. Esse cara já não existe mais. Ele continuou nesse hábito da mentira. Continuou enganando as pessoas. Ele, às vezes, eu vinha da igreja, encontrava ele, já via ele de longe, aí ele estava no barzinho bebendo e tal. Quando ele me via, ele fazia assim, aqueles caras fazem de doido, não estou vendo ninguém. Aí tinha só ele, mais 2 pessoas, aí tem 3 copos na mesa. Aí o cara... Aí no outro dia ele estava na igreja, rapaz, não faz isso não, cara, não fica nessas associações não, fica ruim para ti, as pessoas vão falar mal de ti, vai falar mal da igreja, cara. Sabe, se esforce para não se expor assim, ele... Não estou entendendo, ele disse, não estou entendendo, tu está falando isso comigo? Cara, eu não estava fazendo o que tu está pensando não, cara, eu estava ali só esperando uma feijoada para minha mãe. Final da história, irmão, para a gente concluir, dentro do contexto, né, da mentira. Esse jovem, ele tinha uma deficiência física e ele bebia muito, bebia igreja, mentira, bebia igreja, mentira, bebida igreja, mentira. Uma família desregrada. E numa dessas bebedices dele, ele estava sentado no bar. O bar tinha uma muretinha. E ele era fortinho. Ele caiu de costa, bateu a cabeça. E quando ele ficava muito embriagado, por ele ter uma deficiência física na perna, ele não conseguia andar. Era assim uma coisa assim que você tinha dó. As pessoas colocavam dentro de um carrinho de mão, porque ele era muito pesado, e ia deixar em casa. E nesse dia o povo foi deixar ele em casa, no carrinho de mão. Quando ele chegou na casa dele lá, as pessoas entregaram a família, desgraçado, sabe, aquelas palavras malditas sobre ele. Ele deitou numa rede, os familiares levou lá o jantar dele, e levando o jantar e amaldiçoando a vida dele mais ainda, né? O que aconteceu? Ele, embriagado, se alimentando, ele teve um momento lá de refluxo, ele vomitou, o vômito asfixiou ele e ele morreu. Eu digo para vocês, essa é uma morte que Deus quis para a vida dele, irmão. Quantas vezes eu encontrei com aquele jovem e dei conselhos para ele parar com as mentiras, com aquela conduta que trazia prejuízo para a vida dele e também acabava difamando a igreja. Era como se você compactuasse com tudo aquilo que ele fazia. Então, um juízo veio sobre ele. Então, a gente precisa, irmão, a nossa vida precisa estar ajustada com Deus. A gente ri, é engraçado, mas é tão sério, irmão. A vida da gente ela é tão séria diante de Deus. E nós precisamos ajustá-la diante de Deus. Para que quando Ele venha buscar a sua noiva, para tornar esposa, de fato nós estejamos e possamos vestir vestes brancas. Deixa eu concluir, só tem alguns segundos. Diz assim, ó, e Jesus... Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Vem, e quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que
estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ei, irmão, Jesus está vindo sem demora. Eu queria chamar o pessoal da música rapidamente. A gente vai concluir. Jesus vem sem demora. Certamente ele vem, Cadmo. Certamente. Certamente, Arnaldo, ele está caminhando na nossa direção. Eu não sei como você vai estar diante dele, irmão. Eu não posso me responsabilizar nesse sentido pela sua vida, pelas suas atitudes. Eu posso te orientar, eu posso te aconselhar, eu posso te chamar para perto, mas a decisão é sua. Você decide com quem você quer estar. Você decide de que lado você está. Você decide quem é o Deus da tua vida, irmão. Eu digo para você, irmão, se você anda com esses hábitos de mentira, achando que a mentira é uma coisa tão simples, não é. Olha o caso desse rapaz. Quantas oportunidades ele teve de manter uma vida santa diante de Deus? Talvez não, com certeza, se a vida dele fosse uma vida focada em Deus, ele estaria vivo hoje. Porque não é a vontade de Deus, meu irmão, que você parta antes do tempo. Existe uma promessa de longevidade sobre a sua vida, é a vontade de Deus. Sabe, quando a gente vê jovens morrendo, sendo ceifados antes do tempo, isso não é a vontade de Deus. Mas tem coisas, irmão, que não dependem de Deus. O mundo jaz o maligno, o diabo é o Deus deste século. E as pessoas, ao invés de dificultar o trabalho dele, faz é facilitar. Aí querem jogar a culpa em quem? Deus. Aí acontece uma coisa dessa natureza, Deus quis. Deus quis levar. Meu irmão, Deus não quis levar, não. Deus não leva ninguém dessa forma. Deus permite. Mas o dedo dele não está ali, não. A mão dele não está ali, não. Isso eu te garanto. Isso aí eu discuto com qualquer pessoa. Levanta aí, irmão. Fica de pé. Você foi abençoado. Eu queria fazer alguns apelos, mas também quero orar pela vida do Davi, do filho da Meriane. Pode representar ele aqui, Meriane, por favor. O filho da Meriane é o Davi.